Todos a paz de Cristo, amada Igreja do Senhor. Me encontro aqui diante da palavra de Deus, já com o coração agradecido por esse momento que Deus nos proporciona, não somente a mim, mas a todos. E gostaria de convidá-lo para que juntos possamos compartilhar uma leitura textual que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 27, e logo após nós estaremos assim trazendo algumas considerações desse texto. Gostaria de convidá-la, se você tem na sua casa a sua Bíblia, queira se nos acompanhar nesta leitura, seria aconselhável, até porque eu sempre digo que é muito bom a gente aprender com Deus, com a sua palavra e com o Senhor Jesus Cristo, com aquilo que ele deixou, nos ensinou, e que está aqui registrado na palavra de Deus, principalmente nos 4 evangelhos. Pois bem, o texto fala sobre Jesus apazigua a tempestade. Eu creio que nesta noite Deus tem uma palavra de fé, de paz, de alegria, de esperança, de amor, de perdão, de salvação, de consolação. E fica aí a minha oração, que Deus fale aos nossos corações, que o Espírito Santo possa nos ajudar, porque eu sempre digo que o Senhor Jesus, certa ocasião, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada se Deus, se a presença do Espírito Santo não se fizer presente neste momento. Primeiramente, porque nós estamos falando de coisas espirituais, de coisas relacionadas à vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui, para levar a verdadeira mensagem do Evangelho no mundo que tanto precisa ouvir a mensagem, a voz de Deus, através da sua palavra. Pois bem, o texto diz assim: Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que Deus aplique a sua palavra e aos nossos corações. Fica aí mais uma vez a minha oração. E eu gostaria de dizer para você que nós estamos aqui nesta noite como instrumentos nas mãos de Deus, cumprindo assim o imperativo, a ordem do Senhor Jesus, quando ele disse: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, como igreja, como povo de Deus, como aquele que um dia teve uma experiência com o Senhor Jesus e que acreditou nesta palavra, na mensagem do Senhor Jesus, pela fé. Pois bem, a primeira consideração que eu gostaria de trazer nesse texto é dizer para você que o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, realizando o seu ministério público, a palavra de Deus nos mostra e nos prova que Jesus Cristo percorria as cidades, aldeias, sempre caminhando para Jerusalém. E Jesus ia pregando e ensinando e realizando os seus feitos, quer dizer, os seus prodígios, os seus milagres diante de toda a multidão. E viam pessoas de várias cidades, de várias aldeias, para estar com o Senhor Jesus, para ouvir a sua mensagem, conhecer o Senhor Jesus e até mesmo presenciar com seus próprios olhos os seus feitos, os seus milagres, aquilo que ele estava realizando dentro do seu ministério,
quando ele esteve aqui na Terra. Interessante é quando a gente deparamos com esse texto, você pode ver aí no versículo 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Nós sabemos que aonde Jesus estava, sempre se fazia presente, a gente pode ver isso pela palavra de Deus, que os seus discípulos estavam sempre ao seu lado, e multidão de pessoas. E diz a palavra de Deus que eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco ia sendo coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Naquele momento ali, quando o mar se enfureceu, aquela tempestade, aquele vento muito forte, Jesus estava ali dormindo. Interessante é saber também que o texto nos apresenta aqui no versículo 25, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. O que nós podemos ver de imediato, logo nesse texto, é que os seus discípulos demonstram ali naquele momento, a gente pode ver a fragilidade do ser humano diante daquela situação, daquela tempestade, daquele vento forte, e que o barco estava indo a pique, e Jesus se encontrava dormindo. Mas algo que eu quero destacar para você nesta noite é que Jesus, mesmo ali dormindo, Jesus se fazia presente. Isso quer dizer que no mundo em que nós estamos vivendo, nós precisamos ter o Senhor Jesus presente em nossas vidas, através da sua palavra, dos seus ensinamentos, daquilo que ele nos deixou, tendo a percepção, o discernimento que o Senhor Jesus, ele mesmo estando ali naquela situação, ele se encontrava se dormindo, mas ele estava presente. Jesus precisa estar presente na sua vida. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas que é normal nesse mundo que nós vivemos e que temos que enfrentar enquanto aqui vivermos, eu não sei como é que muitas pessoas conseguem viver sem a presença do Senhor Jesus, sem estar tendo esta intimidade com a sua palavra, com aquilo que ele ensinou, guardando os seus ensinamentos, sentindo temor pela sua palavra, sentindo temor por esse Deus que criou os céus, criou a terra, criou todas as coisas. Eu não consigo muitas das vezes entender como as pessoas conseguem viver sem a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo em suas vidas. E aí, quando vem as lutas, vem as tempestades, nos sufocando dos problemas desse mundo, e muitas das vezes as pessoas não vê nenhuma saída. E é por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas dando fim na sua própria vida, porque não vê nenhuma saída diante de determinadas circunstâncias e de problemas que muitas das vezes se apresentam para nós. Interessante também é saber que no versículo 26, você pode ver aí, e ele lhe disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus falou isso para os seus discípulos. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Naquele momento ali, quando estava a fúria do mar, do vento, Jesus se levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e ali seguiu-se uma grande bonança, uma grande paz.
porque Jesus se fazia presente. O Deus conosco. Jesus era o próprio Deus na pessoa do Filho. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória e veio aqui nesta terra buscar e salvar o que se havia perdido. Ao ponto dos discípulos, naquele momento, dizer: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Estamos prestes a morrer. E eu pergunto nesta noite a você que está ao alcance da minha voz, que vai ter oportunidade desse vídeo, e ouvir a palavra de Deus. Você tem clamado ao Senhor Jesus pela sua vida, pela sua família, pelas dificuldades, pelos problemas que você tem enfrentado, ou você quer enfrentar todos esses problemas sem Jesus? E aí é que está o grande perigo, quando você não tem Jesus no seu coração, na sua vida. E aí nós vamos ver nesse texto que Jesus, mesmo dormindo ali, ele se fazia presente. O Senhor Jesus ordenou que o mar se acalmasse e aquele vento se acalmasse, e seguiu-se uma grande bonança. Mostrando que Jesus tinha autoridade, tem autoridade sobre as coisas criadas, sobre os céus, sobre a terra, sobre todas as coisas. Por isso que Deus falou: todo o poder é lhe dado, no céu e na terra. O Senhor Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele tomou a forma de homem para se identificar-se ao homem. E ele tem essa autoridade sobre a natureza, sobre todas as coisas criadas. Por isso que quando a gente depara-se com a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Jesus já estava na eternidade antes de todas as coisas ser criadas. Ele se fazia presente. Quando a palavra de Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E o homem se tornou a coroa da criação, de todas as coisas. E foi por este homem que Jesus veio, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão afastados da glória de Deus. E é por isso que Jesus veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Mais adiante, você pode ver aí na sua Bíblia, após ele repreender o vento e o mar, seguiu-se uma grande bonança, uma grande paz. Por isso que Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus disse que nesse mundo que nós estamos vivendo existe uma paz, mas é uma paz, uma falsa paz. Mas a paz que Jesus oferece é uma paz constante, é uma paz que ninguém consegue tirar de nós em meio às lutas, em meio às dificuldades dessa vida, porque é uma paz constante. E Jesus veio trazer esta paz para a humanidade. Essa paz que nos dá alegria, que nos dá esperança, que nos dá certeza, convicção de salvação, porque Jesus se faz presente na nossa vida. E é por isso que eu digo que você precisa ter uma experiência real com Jesus, você precisa aceitá-lo como único e eterno Salvador, para que você possa receber do Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo, e você ser selado pelo esse Espírito, que é a garantia de nós chegarmos ao céu. É o selo do Espírito Santo. Eu sempre digo que se você for colocar uma carta no correio, você precisa colocar o selo. O correio precisa colocar o selo. Senão aquela carta que você vai colocar, ela não vai chegar ao destinatário. E o Espírito Santo em nossa vida é a garantia da nossa chegada aos céus. Porque nós estamos agora selados pelo Espírito Santo quando você aceita Jesus, crê na sua palavra, crê neste evangelho, crê nessa mensagem, você é selado para aquele grande dia.
E esse Espírito Santo, ele veio para ser o nosso consolador. Ele veio para nos ensinar e fazer lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, neste momento, para falar desse verdadeiro evangelho, da extrema necessidade que você precisa e urgência de aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você possa garantir a sua salvação, porque fora do Senhor Jesus não há salvação. A Bíblia diz que nenhum outro nome é nos dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz por mim, por você e por todos nós. Mais adiante, você pode ler aí na sua Bíblia, que diz assim no versículo 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? A própria natureza obedece ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. E o homem, muitas das vezes, se torna rebelde. Rebelde, muitas das vezes, até mesmo com a sua palavra, duvidando da sua palavra. Como muitos hoje estão duvidando até da palavra de Deus. Que não acreditam, muitas das vezes, na volta do Senhor Jesus, na ressurreição, no juízo final, no plano estabelecido da salvação antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas ser criadas. Deus já tinha estabelecido o plano da salvação, o plano da redenção, porque o nosso Deus, na sua própria onisciência, ele sabia que o homem ia falhar, que o homem ia pecar diante dele. E quando lá no Jardim do Éden, Deus colocou aquele casal ali no Jardim do Éden, Deus estabeleceu o limite para a sua felicidade. Deus dissera para ele, se vocês tocar na árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. Deus não mentiu. Aí veio Satanás e disse, certamente não morrereis. Colocou uma dúvida, ele é o pai da mentira. Mas ali no Jardim do Éden, Deus apareceu dizendo, falando, Adão, aonde você estás? E eles se esconderam, o casal se esconderam de Deus. E ali Deus faz um sacrifício para vestir aquele homem, aquela mulher. Porque eles desobedeceram à ordem de Deus. Como continua em nossos dias. Deus continua falando, através da sua palavra, continua buscando esse homem. E Deus enviou o seu filho, o seu único filho, que veio a esta terra e deixou a sua glória para buscar este homem, esta mulher, e colocá-los em perfeito juízo diante dele. Por isso que nós vemos aqui que aqueles homens se maravilharam vendo o Senhor Jesus ali repreender a fúria do mar, a fúria das ondas. E daquele vento, e disse, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você precisa obedecer a Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus. Se você tem entrado por alguns atalhos, por alguns caminhos, que não condiz com a palavra de Deus, você precisa fazer meia volta na sua vida e voltar-se para esse Deus, para a sua palavra, para que você possa ter certeza e convicção e garantia de uma vida eterna. A mensagem central desse texto é a autoridade divina de Jesus sobre os caos, sobre as circunstâncias e sobre a natureza. Outra coisa que eu pude aprender nesta noite através desse texto é saber que você pode superar através do Senhor Jesus e da fé em Cristo, você pode superar o medo. Jesus disse para eles,
homens de pequena fé. Às vezes nós precisamos pedir a Deus para que Ele aumente a nossa fé. Para que a gente possa superar o medo, tudo nesse mundo que nos aflige. Outra coisa que eu aprendi nesse texto é que o mar agitado, na cultura bíblica, é uma metáfora para os caos e a desordem. Vou repetir de novo. O mar agitado nesse texto, na cultura bíblica, é uma metáfora para os caos e as desordens. Outra coisa que eu pude aprender nesse texto é que apenas uma palavra do Senhor Jesus mostrou ali a sua soberania sobre a natureza, sobre o universo, sobre todas as coisas. Já encerrando, outra coisa que eu pude aprender nesse texto é que o barco representa a nossa vida, ou a igreja, que somos nós. O barco representa a nossa vida. Nós estamos nesse mundo. Estamos sujeitos a tantas coisas que muitas das vezes nos sufoca. O medo, a angústia, o terror. Com essa violência que nós estamos vendo nos nossos dias, em muitas cidades, no nosso Brasil e no mundo. E para isso, a palavra de Deus diz assim, que o que vence o mundo é a nossa fé. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele se recusar, Deus não tem prazer nele. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam-se de Deus é necessário crer que ele existe. E a Bíblia também diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela é dada por Deus e merecidamente. Ninguém merece a salvação. Por isso que diz, pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. E sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. E também aprendi nesse texto que a tempestade nesse texto simboliza as provações, os medos, as dificuldades, as angústia, que muitas das vezes vem de encontro à nossa vida, enquanto aqui vivermos. Outra coisa que também pude aprender é que Jesus, mesmo dormindo ali naquele barco, ele se fazia presente. Mas também aprendi nesse texto que Jesus ali, ele trouxe para aqueles seus discípulos, mesmo mostrando fragilidade humana, Jesus trouxe confiança para eles. E aquele barco seguiu-se uma grande bonança, porque Jesus se fazia presente naquele barco, mesmo dormindo. Ele foi despertado e mostrou ali a sua autoridade, porque a mensagem central desse texto é mostrar a autoridade divina de Jesus sobre todas as coisas criadas. E é esse mesmo Jesus que eu estou falando nesta noite para você nesse momento. Que veio aqui, que foi julgado injustamente, que colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, que chicotearam ele, que cuspiram nele, que deram vinagre para ele beber, que furaram ele com uma lança, que chicotearam ele e que colocaram uma coroa em sua cabeça, como também uma cruz pesada, e que foi crucificado com 2 ladrões. E que pagou ali um alto preço. A Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço
e foi o seu sangue puro e inocente para nos lavar dos nossos pecados, como sacrifício vivo diante de Deus. E foi do agrado de Deus que Jesus passasse toda essa humilhação. Para quê? Para que hoje eu e você possa ter a salvação garantida através de Jesus. E hoje Jesus, ele está vivo, porque ele venceu a morte ali na cruz. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus, intercede por nós e voltará com poder e grande glória para buscar o seu povo, a sua igreja. Por isso que eu quero dizer para você, nesta noite, que Jesus está voltando e que você precisa se preparar espiritualmente para encontrar com esse Deus, como diz a palavra de Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o seu Deus. Agora mesmo nós estávamos vendo quantas pessoas morreram ali na Venezuela. Os sinais estão se cumprindo. Você lê lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus fala ali sobre os sinais que antecedem a sua volta. E nós estamos vendo a natureza se manifestando, dando sinal, porque Deus nunca deixou de avisar o homem. E Jesus vai voltar. Queira você crer ou não. Jesus vai voltar com poder e grande glória. Todo olho verá. Aqueles que não confessarem Jesus aqui, naquele grande dia, vai ter que confessar o Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz assim: toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Se você não confessar Jesus nessa vida, naquele dia você vai ter que confessar. Só que naquele grande dia, a Bíblia diz que Jesus hoje é o nosso advogado. Mas naquele grande dia, Jesus vai ser o grande juiz. E todo joelho se dobrará diante dele para dizer que Jesus é o Senhor. Por que não fazer isso agora? Por que não fazer isso nesse momento? A nossa vida passa muito rápido. E é por isso que eu vejo a urgência de pregar este evangelho para um mundo tão conturbado e que precisa dessa luz do Senhor Jesus, precisa dessa paz, precisa dessa esperança, precisa dessa fé, precisa desse amor, dessa certeza e convicção de salvação que a palavra de Deus nos mostra e nos prova daquilo que Jesus ensinou e nos deixou. Fica aí esta palavra para você nesta noite. Nesse momento, você possa fazer a sua decisão ao lado do Senhor Jesus, crendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que fora do Senhor Jesus não há salvação. Se você está em algum outro caminho, em outro atalho, saiba disso. Você precisa fazer meia volta na sua vida e voltar-se para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a salvação eterna. Por isso que os discípulos ali naquela hora, quando o barco estava aí na pique, eles disseram: Senhor, salva-nos. Eis que seus discípulos, aproximando-se do Senhor Jesus, despertaram ele daquele sono, dizendo: Senhor, salva-nos, porque senão nós vamos morrer. Clama ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Cada um possa clamar ao Senhor. É tempo não somente de orar, mas de clamar. Porque os dias estão se aproximando, Jesus está voltando, os sinais estão aí, nos mostrando. Esta é a oportunidade, são a oportunidade que Deus está dando a você. Lá na Venezuela, quantas pessoas morreram? Mais de 10 mil, mais de 100 mil pessoas.
por causa daquele terremoto que aconteceu. E Deus está te dando esta oportunidade nesse momento, para que você faça a sua decisão ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo e tome posse da vida eterna. Que Deus assim nos abençoe a sua vida, a sua família e todo o povo de Deus, toda a igreja, todo o povo de Deus. Amém.